Meu nome é Matheus Trindade, sou estudante de Física do Instituto Federal de Brasília e nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre a produção e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco dopado por itérbio, visando a aplicação em células solares sensibilizada por corante. O orientador desse trabalho foi o professor Tiago Castro. O interesse científico e tecnológico em óxido de zinco tem crescido enormemente nas últimas décadas devido às suas excepcionais propriedades físicas. A criação de nanomateriais baseados em óxido de zinco dopados por metais terra raras nos traz novas possibilidades, incluindo elas aplicações em células solares sensibilizadas por corantes. Essas células possuem diversas vantagens em relação às células tradicionais, que são baseadas em silício, como por exemplo o baixo custo, a variabilidade de formas de construção e também o menor impacto ambiental. O nosso trabalho tem como objetivo principal caracterizar e sintetizar nanopartículas de óxido de zinco dopado por itérbio para futuras aplicações em células solares sensibilizadas por corante. Para a síntese de nanopartículas de óxido de zinco dopado por itérbio, foi utilizado o método dos precursores polimétricos, o método de Pechin. Os reagentes utilizados para isso foram o nitrato de zinco hexaidratado, o nitrato de itérbio pentahidratado, o ácido cítrico e o etileno glicol. Tudo foi adicionado a uma chapa de aquecimento e agitação a uma temperatura de 140 graus Celsius. Aqui a formação do precursor polimétrico, o gel, que é bastante viscoso, como mostra na imagem. Foi adicionado o nitrato de itérbio pentahidratado para a produção das nanopartículas de óxido de zinco dopada por itérbio. Aqui está a formação do precursor polimétrico. Note-se que ele tem uma parte orgânica bastante grande e para eliminar essa parte há um tratamento térmico a 500 graus Celsius por 12 horas, formando esse composto. Macerando esse composto, há a formação das nanopartículas de óxido de zinco dopado por itérbio. A fim de estudo, variou-se o número de mol do itérbio para se analisar. Para analisar as nossas amostras, foram utilizados os seguintes equipamentos: o termogravimetria, o espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier, o DRX e o software GSAIS SPGI para o método de Ritva. Resultados e discussões. A análise térmica do precursor polimétricos mostrou que a decomposição térmica ocorre em alguns estágios, com cristalização da estrutura urticita ocorrendo em temperatura abaixo de 500 graus Celsius. A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier indicou a existência da ligação entre zinco e oxigênio e itérbio e oxigênio. Já o DRX mostrou a formação da fase óxido de zinco urticita para todas as amostras. A aplicação do método de Ritva revelou a diminuição no tamanho médio das partículas e tendência crescentes para o volume das células unitárias à medida que o teor do itérbio 3+, cresceu. Esses dados foram interpretados como evidência da inserção do itérbio 3+, na estrutura urticita do óxido de zinco. Portanto, com os resultados apresentados, estão em consonância com a eficiência do método precursor polimérico da dopagem do itérbio com o óxido de zinco.